Muito bem, turma. Então vamos tratar aqui da questão da moral inventiva, né? E afinal de contas, o que é que Sartre está tentando propor com isso? O que ele está objetivando, de novo, né, é fugir de uma concepção essencialista de moral, né? Ou seja, para Sartre, você não tem de antemão um caminho, uma, uma regra, uma fórmula, né, que possa te auxiliar diante de um dilema moral. Diante de um dilema moral, você sempre agirá de maneira inédita. Você sempre agirá de acordo com aquele momento, naquela circunstância. Não é? Então, nós, segundo Sartre, não temos uma fórmula universal de solução para os nossos dilemas morais. Você que é mais atento, você que está mais ligado aqui nas nossas aulas, já percebeu que o que ele está dizendo é que não existe uma fórmula como queria o nosso querido Immanuel Kant. Tá? Então, quando Kant propõe que nós tomemos uma ação tal que essa ação possa ser universalizada de maneira que todos os homens então possam agir daquela mesma maneira que eu estou agindo, tá? Kant, portanto, apela para um argumento universalista. Todos os homens poderão fazer dessa maneira sempre que estiverem diante de um dilema moral. Mas Sartre parte da premissa de que as escolhas humanas, elas se baseiam na sua subjetividade, nos seus desejos mais íntimos, são eles que motivam a escolha e, portanto, o que você escolhe para você diante de um dilema moral tem a ver exatamente com esses incentivos, essas motivações que são internas. Tá? Então, o Sartre vai dar um exemplo muito tranquilo nesse texto que eu já passei para os senhores aí, o texto do humanismo, o existencialismo é um humanismo. Ele fala assim, olha, fui procurado, né, por um aluno que é muito jovem, né, na casa dos 20 anos, recebeu uma carta de convocação para a guerra. Ele está falando da Segunda Guerra Mundial. E esse garoto, então, procura o Sartre dizendo o seguinte, que faço? O que escolho? Ir para a guerra ou pedir dispensa e não ir para a guerra? Aí ele conta a seguinte situação, olha, a minha mãe, ela é sozinha. Eu sou o único arrimo de família que ela tem. Eu sou arrimo de família lá da nossa casa, porque inclusive meus outros 2 irmãos foram para a guerra e não voltaram. Tá? Então, eu estou pensando em não ir à guerra. Eu estou pensando em entrar com um pedido de dispensa alegando isso, que minha mãe ficará sozinha e não terá em quem se apoiar na minha ausência. Sartre diz, ok, então faça isso, né? Aí o próprio garoto diz, bom, mas não, acho que não, né? Acho que vou aceitar, porque se eu for para a guerra eu posso ajudar os meus compatriotas franceses, né, a derrotar o nazismo, derrotar as forças do eixo, e com isso eu não só ajudo a minha mãe, como ajudo muitas mães aqui na França. Né? Então Sartre diz para ele, olha, ok, então faça isso. Né? E o aluno então diz assim, bom, mas assim o senhor não me ajuda, né? O que o senhor acha que eu devo fazer? Aí Sartre diz para ele assim, não há uma regra, não há uma fórmula universal
que possa te ajudar, não é? E aí ele diz para o aluno, olha, decida você, né? Decida. Agora eu já estou comentando o exemplo, né? Ele diz ao aluno, para o aluno decidir por quê? Porque, veja, vamos pensar, se ele diz assim, vou ficar com a minha mãe, podemos condenar esse aluno? Podemos condenar essa pessoa? Claro que não, a mãe sozinha. Tá? Não há como condenar essa escolha. Ninguém vai dizer assim, nossa, mas que coisa feia que você está fazendo, ficando com a sua mãe. Né? Ora, uma senhora de idade que só tem esse filho como apoio, nada mais natural que o filho diga, vou ficar. Mas se ele opta por ir à guerra, quem é que pode condenar? Quem é que pode dizer o seguinte, não, mas que coisa feia que você está fazendo? Afinal de contas, ele está indo lutar ao lado dos seus compatriotas, não é? Tendo um sentimento muito mais amplo, né, do que simplesmente pensar na sua mãe, motivado por salvar muitas outras mães. Dá para condenar esse tipo de comportamento? Não dá para condenar. Tá? Portanto, é isso que Sartre está tentando dizer. Que nesse momento, esse aluno dele, Sartre, né, nesse exemplo, essa pessoa terá que inventar uma moral. Inventar porque a atitude que ele vai tomar é nova, é inédita, não foi tomada ainda. Não foi tomada ainda por ele, pode ter sido tomado por outro. Mas o fato de outro ter tomado não me ajuda. O fato de outro ter resolvido esse dilema ficando em casa com a mãe não quer dizer que vai se aplicar exatamente ao caso do aluno que procura o Sartre. Portanto, senhores, quando a gente fala, segundo o ponto de vista sartriano, de que não há uma regra, não há uma fórmula, é por isso. Tá? Porque cada situação vai exigir uma resolução diferente. Tá? Eu vou recuperar o exemplo que eu dei lá na época do Kant. Tá. E o médico, né, ou a junta de médicos, que precisam resolver o dilema de 10 leitos, 15 pessoas precisando desses leitos. O modo como aquele médico específico vai resolver esse dilema não quer dizer que será o mesmo modo como outro médico resolverá. As soluções dadas, elas não se conectam. Não é? Elas não se aplicam. Elas não dialogam. Não há fórmula. Portanto, a ideia da moral deontológica de Kant não ajuda esse garoto. Tá? Imagina você virando para esse garoto falando assim, olha, faz o seguinte, escolhe como Kant quer, de tal maneira que o seu comportamento possa ser universalizado. Mas se ele ficar, esse comportamento pode ser universalizado. Mas se ele for à guerra, esse comportamento também pode ser universalizado. Veja o tamanho desse imbróglio. Tá? Portanto, cabe uma decisão particular daquele sujeito, naquele caso. É isso que significa a moral inventiva, segundo Sartre. Ok? Eu agradeço a todos que nos seguiram nesses 5 vídeos, né? Tem para mim que esse aqui é o 5º vídeo que eu estou gravando sobre Sartre. Ok? Muito obrigado, um forte abraço.